Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre um dos conceitos mais fundamentais da física, o movimento retilíneo uniforme, ou como costumamos chamar, o MRU. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante que vai desde os primeiros pensamentos sobre movimento na Grécia Antiga até as aplicações mais modernas em tecnologias como carros autônomos e trens de levitação magnética. Você já parou para pensar que quando estão em um carro na estrada, mantendo uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora, estão experimentando na prática o MRU? Ou que os satélites que nos permitem usar o GPS também seguem princípios similares? Durante os próximos minutos, vamos desvendar todos os mistérios por trás deste movimento aparentemente simples, mas que é a base para compreender toda a mecânica clássica. Vamos ver gráficos, resolver problemas práticos e conhecer curiosidades incríveis. Prepare-se para descobrir como a física está presente em cada momento do nosso dia a dia. Antes de mergulharmos nos conceitos, é fundamental entendermos como chegamos até aqui. A história do estudo do movimento é uma verdadeira aventura intelectual que atravessa mais de 2000 anos. Vamos começar com Aristóteles. Lá no século século IV a.C., para ele, o movimento natural dos objetos terrestres era sempre em direção ao centro da Terra. Aristóteles acreditava que para um objeto se mover horizontalmente com velocidade constante, seria necessário aplicar uma força constantemente. Parece lógico, não é? Afinal, quando empurramos uma caixa no chão, precisamos continuar empurrando para ela não parar. Mas essa visão, embora intuitiva, estava incorreta, e foi preciso esperar quase 2000 anos para que alguém questionasse essa ideia. Galileu Galilei, no século XVII, foi o primeiro a perceber que a questão não era tão simples assim. Através de seus experimentos com planos inclinados, ele começou a entender que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que algo o impeça. Galileu estava descobrindo o que hoje conhecemos como inércia. Mas foi Isaac Newton, em 1687, quem formalizou tudo isso em suas famosas leis do movimento. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante atue sobre ele. É interessante notar que Newton não apenas corrigiu Aristóteles, mas também explicou por que nossa intuição nos engana. No mundo real, sempre há forças como o atrito e a resistência do ar que fazem os objetos pararem. Mas se pudéssemos eliminar essas forças, um objeto em movimento continuaria se movendo para sempre. Essa mudança de paradigma foi revolucionária e abriu caminho para toda a física moderna que conhecemos hoje. Agora que entendemos como chegamos até aqui, vamos definir precisamente o que é movimento retilíneo uniforme. O MRU é caracterizado por 3 elementos fundamentais que devem ocorrer simultaneamente. Primeiro, a trajetória deve ser retilínea. Isso significa que o objeto se move em linha reta, sem curvas ou desvios. Imagine um trem se movendo em uma ferrovia perfeitamente reta. Segundo, a velocidade deve ser constante. Não estamos falando apenas da rapidez, mas da velocidade vetorial. Isso significa que tanto a magnitude quanto a direção permanecem inalteradas ao longo do tempo. Terceiro, a aceleração é nula. Como a velocidade não muda, não há aceleração. Matematicamente expressamos isso como A igual a zero. Mas aqui vai um ponto crucial que muitos estudantes confundem. Se a aceleração é zero, qual é a força resultante sobre o objeto? Pela segunda lei de Newton, força que é igual a massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, então a força resultante também deve ser zero.
Isso não significa que não há forças atuando sobre o objeto. Significa que todas as forças se cancelam mutuamente. Por exemplo, um carro em uma estrada plana, mantendo velocidade constante, tem a força do motor equilibrando exatamente as forças de resistência do ar e o atrito dos pneus. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Um elevador subindo com velocidade constante está em MRU. A força do motor equilibra exatamente o peso do elevador e dos passageiros. Um avião em voo de cruzeiro, mantendo altitude e velocidade constante, também está em MRU. A força de empuxo dos motores equilibra a resistência do ar e a força de sustentação equilibra o peso da aeronave. É importante distinguir o MRU de outros tipos de movimento. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante, mas não zero. No movimento circular uniforme, a velocidade tem magnitude constante, mas a direção muda constantemente, resultando em aceleração centrípeta. O MRU é, portanto, um caso especial e idealizado, mas que nos ajuda a compreender os princípios fundamentais da mecânica. Vamos agora visualizar o MRU através de gráficos, que são ferramentas poderosas para compreender o comportamento dos movimentos. Observem o primeiro gráfico, posição versus tempo. Esse é um dos gráficos mais importantes em cinemática. No MRU, esse gráfico sempre será uma linha reta, mas atenção, não necessariamente uma linha que passa pela origem. A inclinação dessa reta nos dá uma informação preciosa, a velocidade do objeto. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Se a reta sobe da esquerda para a direita, o objeto está se movendo no sentido positivo. Se desce, está se movendo no sentido negativo, nesse caso. Vejam esse exemplo prático. Se um carro parte da posição 10 metros e se move com velocidade constante de 5 metros por segundo, após 1 segundo estará na posição 15 metros. Após 2 segundos, na posição 20 metros, e assim por diante. A reta conectando esses pontos tem inclinação igual à velocidade. Agora observe o segundo gráfico. Velocidade versus tempo. No MRU, este gráfico é ainda mais simples, uma linha horizontal. Por quê? Porque a velocidade permanece constante ao longo do tempo. A altura dessa linha horizontal nos dá o valor da velocidade. Se a linha está acima do eixo horizontal, a velocidade é positiva. Se está abaixo, ela é negativa. Aqui temos uma informação muito importante. A área sob essa curva representa o deslocamento do objeto. Como é um retângulo, a área é simplesmente base vezes altura, ou seja, tempo vezes velocidade, que nos dá exatamente a fórmula do deslocamento. Vamos fazer um exercício mental. Se vocês vissem um gráfico de velocidade versus tempo, que fosse uma linha inclinada, o que isso significaria? Exato, que a velocidade está mudando, ou seja, a aceleração. Isso não seria mais MRU. Esses gráficos são fundamentais porque nos permitem analisar qualquer movimento de forma visual e intuitiva. Na física, sempre que possível, preferimos representar fenômenos graficamente, porque nossa mente processa informações visuais muito mais rapidamente do que equações matemáticas. Chegou o momento de colocarmos a mão na massa, com a matemática do MRU. Não se preocupe, a matemática aqui é bem simples e elegante. Podemos ver aqui a equação que define a velocidade. Quando combinamos duas grandezas físicas fundamentais, distância ou deslocamento, e tempo, obtemos uma grandeza física derivada chamada velocidade. O triângulo presente na equação representa variação ou mudança.
Na física, ele é chamado de delta e indica que estamos calculando a diferença entre dois valores de uma grandeza. Por exemplo, ΔS significa a variação da posição de um corpo, posição final menos posição inicial. E ΔT significa a variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Essa função nos permite determinar a posição de um corpo em qualquer instante t, desde que conheçamos sua posição inicial e sua velocidade constante v. A fórmula fundamental do MRU é posição final SF é igual a SI mais VT. Vamos destrinchar cada termo dessa equação. SF representa a posição final do objeto. É onde o objeto estará após um determinado tempo. SI é a posição inicial, ou seja, de onde o objeto partiu. Esse termo é crucial porque nem sempre os objetos partem da origem do sistema de coordenadas. V é a velocidade que no MRU permanece constante durante todo o movimento. T é o tempo decorrido desde o início do movimento. Essa fórmula é uma função do primeiro grau, o que explica por que o gráfico posição versus tempo é sempre uma reta. Vamos resolver um exemplo prático, passo a passo. Um carro se move em MRU com velocidade de 20 metros por segundo. Se sua posição inicial é 5 metros, qual será sua posição após 10 segundos? Primeiro passo, identificar os dados. Nós temos a velocidade igual a 20 metros por segundo, a posição inicial igual a 5 metros e o tempo igual a 10 segundos. Segundo passo, aplicar a fórmula SF igual a SI mais VT. Terceiro passo, substituir os valores SF igual a 5 mais 20 vezes 10. Quarto passo, calcular. S é igual a 5 mais 200, que é igual a 205 metros. Portanto, após 10 segundos, o carro estará na posição 205 metros. É importante notar que essa fórmula nos permite calcular qualquer uma das variáveis se conhecermos as outras três. Por exemplo, se soubermos as posições inicial e final, a velocidade e quisermos encontrar o tempo, podemos rearranjar a fórmula, colocando como sendo tempo igual a S, posição final, menos posição inicial, sobre a velocidade. A beleza da física está justamente nessa simplicidade matemática, que descreve fenômenos complexos do mundo real. Com uma única equação, podemos prever onde qualquer objeto em MRU estará em qualquer momento futuro. Agora vamos descobrir onde o MRU aparece no nosso dia a dia e em aplicações tecnológicas fascinantes. Começando pelo transporte, que é provavelmente onde mais encontramos exemplos de MRU. Quando vocês estão em uma rodovia e o carro mantém velocidade constante usando o controle de cruzeiro, estão experimentando MRU na prática. Os trens, especialmente em trechos retos e planos, também são excelentes exemplos. Os modernos trens-bala japoneses podem manter velocidades constantes superiores a 300 km por hora por longos períodos. Mas as aplicações mais impressionantes vêm do espaço. A NASA utiliza princípios do MRU constantemente. Quando uma nave espacial está em cruzeiro interplanetário, longe da influência gravitacional significativa de planetas, ela se move essencialmente em MRU. As sondas Voyager, lançadas em 1977, ainda estão viajando pelo espaço em trajetórias que podem ser aproximadas como MRU em muitos trechos. Os satélites em órbita apresentam um caso interessante. Embora tecnicamente estejam em movimento circular devido à gravidade terrestre,
em pequenos trechos de suas órbitas, podemos aproximar seu movimento como MRU para cálculos de posicionamento GPS. Na indústria moderna, as esteiras transportadoras são projetadas para operar em MRU, garantindo eficiência e previsibilidade no transporte de materiais. Os elevadores, quando não estão acelerando ou desacelerando, também se movem em MRU. A natureza também nos oferece exemplos fascinantes. O National Geographic documenta como certas aves migratórias conseguem manter velocidades constantes durante voos de longa distância. As correntes oceânicas, quando fluem em regiões de topografia uniforme, também exibem características de MRU. Uma aplicação particularmente interessante está nos sistemas de navegação. Os algoritmos de GPS calculam posições futuras, assumindo que veículos em rodovias manterão velocidade constante por curtos períodos, utilizando princípios do MRU para estimar tempos de chegada. Estas aplicações mostram que, embora o MRU seja um conceito aparentemente simples, ele é fundamental para tecnologias que usamos todos os dias. Agora vamos nos divertir um pouco com algumas curiosidades e histórias fascinantes relacionadas ao movimento e à velocidade. Vamos começar com alguns recordes impressionantes. O trem-bala japonês Low Series Maglev atingiu a velocidade recorde de 603 km por hora em 2015. Durante os testes, esse trem conseguiu manter velocidades constantes próximas a esse valor por vários minutos, demonstrando MRU em altíssima velocidade. A tecnologia de levitação magnética elimina praticamente todo o atrito, permitindo que o trem mantenha velocidade constante com muito menos energia. No reino animal, o guepardo é famoso por ser o animal terrestre mais rápido, podendo atingir até 100 km por hora. Mas aqui está a curiosidade. Embora ele acelere rapidamente, o guepardo consegue manter sua velocidade máxima constante apenas por curtas distâncias, cerca de 400 metros. Durante esses momentos, ele está essencialmente em MRU. Agora, algumas histórias engraçadas da física. Todos conhecem a lenda de Galileu deixando cair objetos da Torre de Pisa para demonstrar que corpos de massas diferentes caem com a mesma aceleração. Embora provavelmente seja apenas uma lenda, essa história ilustra perfeitamente como o entendimento do MRU foi fundamental para compreender outros tipos de movimento. Galileu percebeu que, na ausência de resistência do ar, todos os objetos cairiam com aceleração constante. Outra história interessante envolve Newton e a famosa maçã. Embora a história da maçã caindo na cabeça dele seja provavelmente fictícia, Newton realmente estava estudando o movimento dos planetas quando desenvolveu suas leis. Ele percebeu que os planetas, em pequenos trechos de suas órbitas, poderiam ser aproximados como estando em MRU, o que o ajudou a desenvolver a lei da gravitação universal. Uma curiosidade moderna os carros de Fórmula 1 podem atingir velocidades superiores a 370 km por hora nas retas mais longas dos circuitos. Durante esses momentos, quando não estão acelerando nem freando, eles experimentam algo próximo ao MRU, mesmo em velocidades tão extremas. Essas histórias mostram que a física não é apenas números e fórmulas, mas está cheia de descobertas fascinantes e momentos divertidos. Para finalizar nossa jornada pelo MRU, vamos olhar para o futuro e ver como este conceito fundamental continua sendo relevante nas tecnologias mais avançadas que nós temos hoje.
Os veículos autônomos representam uma das aplicações mais empolgantes do MRU moderno. Os algoritmos de navegação desses carros são programados para manter velocidades constantes sempre que possível, especialmente em rodovias. Isso não apenas economiza combustível, mas também torna o trânsito mais seguro e previsível. Os sensores e computadores desses veículos calculam constantemente trajetórias baseadas em princípios do MRU. Os sistemas GPS que usamos diariamente também dependem fundamentalmente do MRU. Os algoritmos calculam nossa posição futura, assumindo que manteremos velocidade constante por curtos períodos. Quando o GPS diz chegada prevista em 30 minutos, ele está usando princípios do MRU para fazer essa estimativa. Uma tecnologia particularmente fascinante são os trens maglev, como que mencionamos nas curiosidades. Esses trens de levitação magnética podem manter MRU por longos trechos, porque eliminam quase completamente o atrito. O resultado é um transporte extremamente eficiente energeticamente e incrivelmente suave para os passageiros. Na fronteira da pesquisa atual, cientistas estão estudando supercondutores e ambientes de baixo atrito para aplicações em transporte e até mesmo tecnologia quântica. O objetivo é criar condições onde objetos possam manter MRU com o mínimo de energia possível. Essas aplicações mostram que conceitos fundamentais da física, como o MRU, continuam sendo a base para as inovações mais avançadas da humanidade. O que aprendemos hoje não é apenas história da ciência, mas a fundação para o futuro da tecnologia. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo fascinante mundo do movimento retilíneo uniforme. Vamos recapitular os pontos principais que aprendemos hoje. Primeiro, o MRU é caracterizado por trajetória retilínea e velocidade constante. Parece simples, mas por trás dessa simplicidade está toda a elegância da física newtoniana. Segundo, quando um objeto está em MRU, a aceleração é nula e a resultante das forças é zero. Isso não significa ausência de forças, mas sim equilíbrio perfeito entre elas. Terceiro, a função horária das posições, S que é igual a S0 mais VT, é uma ferramenta poderosa que nos permite prever onde qualquer objeto estará em qualquer momento futuro. Quarto, o MRU não é apenas um conceito teórico. Ele está presente no nosso cotidiano e é fundamental para tecnologias modernas, desde o GPS no nosso celular até os mais avançados sistemas de transporte. O que mais me impressiona no MRU é como ele exemplifica perfeitamente a beleza da física. Conceitos aparentemente simples que explicam fenômenos complexos do universo. Desde os primeiros questionamentos de Galileu até os carros autônomos de hoje, o MRU continua sendo relevante e inspirador. Espero que você tenha percebido que a física não é apenas uma matéria escolar, mas uma forma de compreender e transformar o mundo ao nosso redor. Cada vez que virem um objeto se movendo com velocidade constante, lembre-se de toda a ciência e história que está por trás desse movimento aparentemente simples. Agora é o momento para esclarecer suas dúvidas. Que perguntas você tem sobre o MRU? Estou aqui para ajudá-lo a consolidar todo esse conhecimento. Deixe sua pergunta nos comentários abaixo, que tentarei respondê-las o mais breve possível. Abraços e até a próxima aula.